Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. No voo de hoje, gente, conversamos com a CEO da LES Soluções Industriais, a Fernanda Melo Santos. Ela está à frente da empresa LES há quase 12 anos como administradora e sócia e está realizando um sonho de ter o seu próprio negócio. Fernanda, um prazer te receber aqui. O Plano de Voo está de portas abertas e que bom ouvir boas histórias de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo! E quem nos acompanha, Fernanda, hoje é a analista de competitividade setorial do Sebrae RS, a Kelly Valadares. Que bom contar com teu conhecimento, Kelly, nesse tema. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos todos juntos aqui, direto da 31ª Mercopar, com a Fernanda, com a Alexandra. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito gostoso e que a gente vai passar tarde aqui, se possível, conversando e trazendo novas experiências. Eu tô vendo que esse aqui vai ter que ser um episódio fatiado em vários, né? Porque aqui não vai faltar papo. As mulheres ainda são minoria na indústria, mas esse cenário vem mudando. A presença feminina nas empresas industriais cresceu 14,3% em 20 anos, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e da Previdência. Um outro estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial revela que a cada 4 pessoas empregadas da indústria, uma é do sexo feminino. Elas também estão ocupando espaços tradicionalmente masculinos, desenvolvendo novas funções e assumindo cargos de liderança. E a Fernanda está aqui porque a Fernanda é exatamente esse recorte. Fernanda, eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que você foi parar aí empreender na indústria e quais são os principais desafios que tu enfrentou logo no início? Bom, comecei faz 12 anos, né? A partir de uma dificuldade de encontrar um líder para uma determinada obra. Então, eu assumi essa obra ficando num canteiro, né? Qual a tua formação, Fernanda? Hoje, a minha formação, eu tenho uma faculdade de Química que eu larguei para poder empreender. Como assim? Não, pera. Você estava na obra. Kelly, me ajuda. Ela estava na aula, daí ela pensou, química não é minha praia, eu vou para obra, vou pegar um capacete. Foi mais ou menos assim. Tinha um sonho de ser médica, e aí comecei, né, a estudar. Na época, as condições financeiras, entramos por Química para depois mudar a faculdade. Nesse meio tempo, né, veio a proposta de ser sócia de uma empresa de manutenção industrial. Eu aceitei e a gente começou. E no decorrer, né, a gente teve uma obra que foi paralisada por suspensão de um encarregado. E eu disse, e agora? Quem vai tocar? Dificuldade de achar no mercado, eu fui. E meu pai sempre foi pedreiro, né, trabalhou em obra e eu sempre acompanhei de perto isso. Então, eu achava o máximo, né, essa função com cimento, tijolo, tudo isso. E aí, me descobri, né, e não quis voltar mais para a faculdade de Química. Não me vejo hoje... Perdemos uma química. Perdemos uma química. Não me vejo mais, né, trabalhando com isso. Me vejo muito, sim, à frente da obra, né? E tem aquela velha frase que a gente não precisa saber fazer, que a gente tem que achar quem saiba, né? Então, para assinar a obra, a gente vai atrás do engenheiro, do arquiteto. A gente tem as ideias e eles ajudam a gente a tirar do papel, né? Muito. Fê, quando tu fala a gente aceitou ser sócio de uma empresa, quem seria um agente? Foi, na época, meu ex-marido, né? A gente abriu a empresa juntos e a gente começou a desenvolver ela. Eu fazia mais a parte administrativa, não ficava tão focada. Bem tradicional isso, né, Kelly? Super Mulher vai tradicional. pro RH, pro administrativo. Faz as compras de final de ano. Isso.
Só que eu era um pouco a mais, assim, né? Eu era uma pessoa muito metida. Então, Adoro! é. Adoro de mulheres metidas. isso. Eu tava no almoxarifado, carregava ferramenta, saco de cimento. Então, né, todo mundo ficava apavorado, assim. Nossa, não faz isso, é muita força. Eu falava, não tem problema, tenho 2 braços, 2 pernas, vou fazer. E foi indo, né, no decorrer. Até que um dia eu me lembro que faltou o motorista do caminhão e o caminhão tava carregado. E aí, A dúvida. E a carteira é aí? Foi só no pátio a manobra. foi só, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Quem vai levar esse caminhão lá? A obra não pode parar. Levei, quando eu cheguei na portaria da empresa que a gente tava prestando serviço, né? Os encarregados lá, o pessoal que tava lá, botou a mão na cabeça e falou, patroa, a senhora veio até aqui com esse caminhão. Eu falei, vim. Agora leva, descarrega e me dá de volta que eu vou embora. E assim foi, né? Então, dali começou, né? Hoje Coragem é o nome do meio dessa menina. é isso, a gente tem que ter muita coragem. Quando eu comecei a ficar na obra mesmo, assim, que eu fiquei 120 dias dentro de um container ali, né, trabalhando direto com o pessoal, fazendo um calçamento, assim, eu me lembro. Então, tava meio devagar a obra, eu falei, gente, isso aqui tem que andar, né? Falei, o que que eu vou fazer? Chamei o engenheiro, a técnica, assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma empreitada. Pessoal, se a obra andar bem, bater a metragem, sexta-feira eu pago churrasco. Gente, isso é uma boa Isso é técnica, hein? estratégia, né? Não, enfim, tem visão. Estratégia. É visão. É comportamental. Trouxe a Você é uma galera. empreendedora. E ali eu consegui trazer a galera pro meu lado, né? Então a gente andou super bem com a obra, a gente entregou pro cliente, foi tudo tranquilo, assim, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso voltar pra obra, não quero voltar pro escritório agora, né? Porque Ela é sentiu bom. Ela sentiu o gostinho da liberdade, foi indo, e pensaram, não, vai querer o conforto, ar-condicionado, cadeirinha confortável, café, lanchinho. Não. Não, ela queria era o saco de Eu cimento, a poeira. Quero Sim. carregar cimento. É sugerido. Fernanda, a sugestão é bom. Fernanda, quando você há 12 anos, eu imagino que 12 anos é pouco tempo, né? Mas a gente deu um salto, né? Enquanto mulheres no mercado e tudo mais. Lá atrás, há 12 anos, era só você, tinha outras mulheres. Como é que tu se sentia? Era bem poucas, tá? Vou te falar que era uma engenheira, uma arquiteta, assim, que a gente encontrava, uma fiscal de obra, uma técnica de segurança. Mas era difícil tu ver soldadora, caldeireira, mecânica, que nem hoje, né? Então, quando eu vim de uma empresa da farmácia que eu trabalhava, tinha 35 mulheres. E era um máximo, eu achava, né? Quando saía todas batendo cartão, assim, indo embora, eu achava o máximo aquilo. Eu falei, nossa, olha que legal, quanta mulher, né? É triste. Quando eu comecei, né, a empreender, eu sempre quis trazer mulheres para a empresa, né? Então, sempre foi um desafio para mim. Quando eu tive a oportunidade de começar a contratar, eu falava assim, não é discriminação, gente, mas eu quero currículo de técnica de segurança do trabalho, eu quero mulher. E como foi Isso é pra tua equipe? transformação. E como foi para tua equipe a aceitação, Fê? Porque a gente está falando aí de um mercado extremamente masculinizado, que ainda tem esses paradigmas de obra, homem, peso, força. Odeio o termo, mas sexo frágil, a feminina, ai, vai vir de rosinha. Delicada. A delicada. Como é que foi quando tu começou a entender que sim, eu quero mulheres e sim, eu trarei mulheres para a empresa? Como é que foi para a equipe aceitar essa tua inclusão, essa tua mexida? Porque tu começa a mexer a partir da equipe, tu mexe na estrutura, no comportamental, tu mexe em toda a infra da tua empresa, né? Como é que Sim. foi a atuação deles para com a tua mudança? No início, foi, não vai dar certo. Não, eu quero só ver uma mulher levantando uma barra de ferro e soldando. A velha história, né? Aí, nossa, eu sou muito firme no que eu quero, né? Eu falei, não, eu quero. Aí trouxe a primeira mulher, né, pra trabalhar com a gente no escritório primeiro, né, que foi a Tati, né, que hoje ela é chefe do meu RH. Falei pra ela, Tati, é o seguinte, eu não tenho como ter uma função pra ti só de RH. Preciso que tu venha trabalhar comigo, mas assim, ó, não vai dar pra estar com a unha feita, não vai dar pra estar toda arrumadinha, porque assim, vai chegar material ali, o pessoal vai descarregar, os homens, né, e a gente vai ter que guardar. Então era martelete de 30 quilos, era coisa pesada. Academia feito todo dia. Não, precisava academia é gastar. saca. Ganhando pago para fazer academia crossfit. Gente, nova modalidade crossfit aí, ó, vamos empreender. Vamos empreender. E aí a gente começou, e ela muito guerreira também, me ajudou, agarrou junto comigo ali e a gente foi. Então a gente pegava carro, ia levar calha nas obras, buscava, levar abastecer, fazia tudo. Falei, gente, tá dando certo. Aí comecei a ganhar credibilidade com meus sócios, né? Falei, olha, agora eu quero trazer uma soldadora. Ele falou, traz, quero só ver. Pede a mão pra ver, né? Aí foi. Só que a minha equipe não estava pronta.
né? A minha equipe no início quis ser muito delicada. Os meninos que trabalhavam não deixavam ela pegar peso, não deixavam fazer nada, tratavam ela com uma fragilidade. E ela não conseguia se desenvolver, né? Nem se inserir na equipe, né? Ela acabava não Isso. fazendo parte do dia a dia ou até mesmo Isso. das entregas que tu precisava. E daqui a pouco os homens acabavam deixando ela meio de lado, até por ter um receio, tipo assim, de fazer uma brincadeira, alguma coisa, e ela levar para um outro lado. Então, ela não deu certo. Ela mesma chegou para mim, a Márcia, na época, e falou: olha, não quero mais, eu quero sair. Eu falei, não, fiquei chateadíssima, né? Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, não, mas não vou desistir, eu vou encontrar uma mulher que esteja exposta, assim, a quebrar essas barreiras, né? E a gente foi indo. Daí eu tinha técnica de segurança, uma vaga abriu, eu falei, não, vamos contratar. Aí foi. E aí, quando chegou na parte, meu sonho era ter uma equipe toda de mulheres, né? Então, eu fui batalhando para isso. Aí eu ia lá e vendia para os clientes. Olha só, tem uma técnica de segurança, tem uma mecânica, tenho isso. E os clientes, não, pode trazer. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho, né? O que eu vou fazer agora? Ô, Fê, a regra do mercado é que a gente vende aquilo que a gente tem. Não. Ou pelo menos estruturado, assim, né? O contato, celular, alguma coisa, Fê. Não, vendi RH que se vire. se vire. Vendi Detalhe, ela era o RH também. também era. Então, vendi sem ter e a gente começou a correr e conseguiu colocar. E foi colocando a primeira, segunda, terceira e eu fui gostando. E eu percebo, assim, que a maioria, assim, elas são muito organizadas, as mulheres, sabe? Então, tinha setores que tu precisava dessa organização. Então, tinha que ter uma mulher à frente. E a gente foi conseguindo. E hoje, praticamente, a Leas hoje é dominada por mulheres, né? Quantas mulheres tu tem na operação? Hoje, 42. De um total de quantos funcionários? São 342 são mulheres. Mas muitas em cargos de liderança, né, Fê? Sim, hoje a gente É tem... muito importante. Hoje eu tenho uma supervisora de obra civil, né, que é a Milene, que ela é formada em engenharia de segurança do trabalho e arquiteta. E ela também veio me procurar pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Eu tenho a Isadora hoje que trabalha comigo, que na época fazia eletrônica, né, no Liberato, e eu não conseguia se formar por não conseguir fazer o estágio obrigatório. Tinha essa dificuldade. Veja bem. Qualificada, estudando, buscando oportunidade, e aí a gente começa de novo o paradigma do mercado, né? Ela não conseguia por quê? Um espaço extremamente masculinizado, era uma menina, não tinha oportunidade. Os colegas da Isadora, na época, conseguiram estágio com facilidade? Sim, sim. Na época, todos que estavam no processo seletivo que ela passou por várias empresas, os meninos todos entraram, né? E aí ficou ela e mais umas 3 colegas. Colegas só. E aí, eu acho que uma menina só que conseguiu entrar, porque de repente eles tinham 26 vagas e tinham 30 pessoas ali. Eles completaram tudo com meninos e deixaram as meninas, nenhuma passou no processo seletivo deles. Todas elas ficaram de fora. E aí, eu me lembro que elas me ligaram, assim, porque eu era o esteio delas, assim, né? Porque a Isa, desde pequena, ia pro escritório comigo, acompanhava toda a rotina, mas a gente não tinha elétrica na empresa, era caldeiraria, solda, construção civil. E eu não poderia assinar o estágio dela, né, até então. Aí ela me ligou de ainda não consegui. Aí eu, antes de, né, pensei assim, olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa de elétrica, vamos lá. Ela foi, começou a fazer o estágio lá, só que ele tinha contratos com empresas, ele perdeu o contrato dele, e não conseguiu dar continuidade no estágio que era de 6 meses. Ele ficou 2 meses num contrato, perdeu, então ele não tinha serviço para que ela pudesse estagiar. Daí ela foi desligada. Ela me ligou chorando, falou, nossa, falta 3 meses agora só para acabar, eu não consigo, o que vai ser de mim? Eu falei, calma, vamos estruturar, não tem elétrica, mas vou ter. Falei pra Essa ela. mulher, cara, calma que nós vamos resolver. Resiliência. Meu Deus. E daí tinha também, assim, aquela questão do apego para ela ser minha afilhada, né? Entra o emocional junto. E ficar chateada mesmo de pensar, poxa... A Isa que tu tá falando é a Isa que a gente tá enxergando aqui Sim, do ela estúdio. mesmo. Isso, vocês não estão vendo, porque ela tá esperando aqui, ó. Tá acompanhando aqui. A Fer nos contou um pouco da história que tá contando agora, gente. E é uma história aqui, ó. Eu tô arrepiada. Porque a Fernanda, eu acho que o teu primeiro sonho era o negócio próprio, mas eu acho que agora tu tá realizando um outro sonho, que é abrir as portas para as mulheres. E que não é só um sonho dela. Não. A Fê hoje, pelo menos para mim, né? A gente tem uma relação muito próxima. A pandemia nos aproximou nesse sentido. A gente foi se ver a primeira vez pessoalmente ano passado, aqui na Mercopar, que foi o nosso primeiro abraço. Isso. E é aquela história que tu vai carregando assim. E cada vez que a gente fala com mais empolgação. Porque é a superação. Quando fala da Isa, a gente tá vendo a Isa aqui, eu fico imaginando a Isa pequenininha com ela indo para lá, a Isa estudando, sou oriunda do Liberato também, então eu sei o que é Para quem estar tá lá. nos ouvindo e não é aqui da Serra,
Por gentileza, expliquem o Liberato. Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, uma das maiores e melhores escolas técnicas da América Latina, a Mostratec, uma das maiores feiras de iniciação científica também. É uma escola que qualifica a mão de obra de jovens estudantes e que tem aí hoje o maior arcabouço de cursos técnicos na área da química, mecânica, eletrotécnica. Maravilhoso. E é uma referência. Na minha época, pelo menos, dizer lá no currículo, eu estudei no Liberato e faço faculdade de engenharia. Nossa! Mas era muito engraçado. Mas eu vou te contratar como técnica, não como engenheira, tá? Ah, tá. Tá bom. Mas é engenheira? Mas Mas já estamos a Fernanda está quebrando isso. Porque a gente fala muito sobre mudar, que o mercado precisa mudar, as empresas precisam mudar. Mas o CNPJ não é nada. As empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então é preciso pessoas como a Fernanda que entendem que a equidade de gênero, a diversidade se traduz em lucro. E o que é legal também, né? A gente pensar numa questão assim, enquanto a gente fala de pessoas para pessoas. O quanto as meninas que trabalham com a Fernanda, elas precisam se mostrar mais técnicas, mais competentes do que o mesmo know-how ou para a mesma função que meninos desempenham. Já discutimos isso, né, Fê? Uma mulher que é técnica em segurança do trabalho, ela tem que ser muito, mas muito melhor que um homem que é técnico para conseguir uma mesma vaga. E aí a gente tem aí, infelizmente, aqueles dados dos 30% que a mulher, a remuneração é menor. A gente sabe que tem essa questão, ainda se discute, né? A mulher na indústria é um prejuízo, porque se ela engravidar, se ela ficar com a Coisas família, básicas. coisas que assim, gente, o homem, ele não gera, mas ele é pai também. E hoje a gente tem pais muito presentes, que se fazem presente na vida dos filhos e que se ausentam do trabalho. Tem muitos países já com licença paternidade de 4 e 6 meses. E aí, quando a gente vem para uma indústria de soluções industriais, serviços industriais, e aí vamos lá, né, Fê? Um dos teus principais clientes, uma das maiores empresas do Brasil, a gente está falando de empresa de aço, né? Uma referência nacional. E quando... Pode falar o nome. Na Gerdau, né? Eu conheci a Fernanda, porque a Gerdau nos indicou para a Fernanda estar num projeto dentro do Sebrae, que a Gerdau e o Sebrae desenvolvem encadeamento produtivo. Fui falando com a Fernanda, começou a pandemia, o projeto era para começar em 2019, a gente foi indo, fez todo o ajuste das empresas, quando vamos começar, veio a pandemia. E aí, acho que é interessante a Fê trazer essa questão da pandemia, né, Fê? Porque eu lembro até hoje, assim, a primeira mensagem dela. Recebeu o comunicado do FAMP. Eu quero fazer, como é que faz? E vamos... O que eu preciso fazer? E eu lembro de até hoje, assim, o passo a passo que a gente foi seguindo para que a LES hoje, 2022, outubro, esteja na Mercopar falando com a gente, foi muito a resiliência. A resiliência da Fê dela, eu quero, eu vou, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer? Fernanda foi aprender como fazer, foi se capacitar para abrir as portas da sua própria empresa para abrigar e receber outras mulheres e capacitar essas mulheres. E para continuar com as portas abertas, né? Porque o sonho ela já tinha realizado, ela já estava quebrando muitos paradigmas, ela já tinha, no burburinho que ela não sabe, mas ela já tinha nos bastidores as empresas comentando. Sabia que tem uma empresa que atende a gente, que tem um monte de mulher que vem aqui nos atender? Porque é inclusive até o diferente. Chama atenção pelo diferente, né? E depois chama mais atenção ainda pela qualidade técnica entregue. E é muito importante, gente. A gente não está dizendo aqui, quando a gente fala sobre equidade, a gente não está dizendo que a gente quer para preencher vagas com mulheres. Nós somos muito experientes, técnicas, profissionais, capacitadas, treinadas. Nós estamos pau a pau com os homens, sim. Então, a gente está aqui, a Fernanda é uma técnica, ela falou aprender. Eu tenho certeza que tu trouxe para a tua primeira obra coisas que você cresceu vendo seu pai, um pedreiro, que você aprendeu com ele, eu tenho certeza. E que a faculdade propriamente não te ensinaria. Não. Exatamente. E eu queria, assim, Fê, que trouxesse para o pessoal que está nos ouvindo
como é que foi na pandemia? Quando a gente estourou ali a pandemia, março ali de 2020, que foi que fecha tudo, não, ninguém mais sai de casa, né? O lockdown. Como é que foi? O que passou pela tua cabeça? Tu pensou em desistir? Como é que tu te sentiu naquele momento? Acho que desistir, não. Ai, eu achei que ela ia dizer, em algum momento pensei em desistir. Não. Cara, ela é uma força, essa mulher. Desistir, não. Não. A gente tinha 70 funcionários na pandemia, né? Indo para um case de chegar com uns 100, 120 já com serviços fechados. Então, deu a pandemia, parou todos os serviços que tinham sido fechados, que estavam em andamento também. A gente teve que tirar o pessoal, demitir alguns foram para aqueles programas do governo, né? E atrás de crédito, como eu falei, para que a gente pudesse se manter, né? Porque a gente tinha muito material de obra comprado que a gente não podia faturar em função da mão de obra não poder entrar para executar, né? Então, a gente teve esse medo, né? De não conseguir. Então, o que a gente fez? A gente foi procurar, né? Desenvolver a mão de obra, se qualificar e melhorar, né? Para poder seguir. Passamos um período bem difícil, né? Eu confesso que eu demiti muito pai de família ali, entre homens e mulheres, né? Acho que mulheres, acho que a gente perdeu umas 2 ou 3, mas a gente perdeu bastante pai de família também, né? Eu sou uma pessoa que gosta de dar oportunidade para ambos os sexos. A gente estava falando ali, não é preencher vaga com mulheres. Me preocupa muito em que elas estejam na posição que estão por méritos, tá? E hoje todas que estão comigo, elas estão por mérito, porque elas querem, porque elas batalham. Muitas têm filhos pequenos que elas têm que deixar um com a tia, um com a avó, um com a mãe, um na escolinha, para que elas possam estar lá trabalhando com a gente. Então, assim, abrir mão né, muitas vezes o filho tá doente, dela deixar com alguém pelo comprometimento que ela tem com a empresa. Porque ela sabe o quanto eu prezo, assim, de que a gente tem que mostrar que a mulher é capaz, né? Porque o homem sempre fala assim, entrevista de emprego, né, vai lá. Tem filhos? Com quem fica? Primeira coisa que perguntam, né? Então, na pandemia, a gente desenvolveu uma escolinha, né? A gente tem uma senhora que faz um almoço para nós lá na empresa, Dona Iridiana, que cuida da gente, né? E aí a gente falou, Dona Iri, a gente não tá conseguindo escolinha, né? Porque a gente não conseguiu parar total. A gente tem umas 4 crianças, a gente pode trazer elas para cá? E ela falou, traz. A gente fez um quartinho lá, as meninas levavam os filhos. Atenção, Ministério do Trabalho, ninguém está ouvindo isso. Não aconteceu. As crianças junto, né? Para que elas pudessem trabalhar, porque a gente sabia que elas não podiam perder a oportunidade. E eu também vou demitir ela porque eu não tenho com quem deixar o filho, né? E ela querendo trabalhar. E ficar sem ela também não era viável, né? Não era viável. Então, a gente se uniu ali naquele momento. Eu precisava delas, elas também precisavam do emprego. Então, a gente se uniu. E hoje eu vejo assim, a Les, eu tenho muitas pessoas com vontade, com garra, que compram o sonho junto comigo, tá? Então, hoje eu não conseguiria nada sozinha, né? Porque em 2020 ali eu acabei assumindo sozinha. Meu sócio veio a falecer e eu assumi sozinha a empresa. Então, eu achei que eu não ia conseguir. Chamei a minha equipe, né? Que é a Isa, a Tati, o Alisson, que estavam comigo. Falei, gente, olha, pra gente continuar, vocês não tem que me ajudar, sozinha não vai dar. E eles falaram, não, vamos lá, a gente tá contigo. Então, hoje, tudo que eu falo, assim, que eu quero fazer, que agora a gente tem um plano, que é uma escola de solda, de treinamento, que a gente está desenvolvendo. Ela tem um foco em capacitar. Tem Desenvolver. sonhos. Ela quer desenvolver. A gente tem muitos sonhos, né? E a gente busca realizá-los. E aí, a gente está nesse projeto. A sala deve ficar pronta aí até o início de janeiro. Tô em conversa com vários professores já. Então, o ano que vem eu quero, sim, fazer turmas para mulheres e para jovens de 20, 21 anos, né? Homens também. Porque eu sinto hoje que tem esse déficit, falta mão de obra. A pandemia trouxe isso pra gente também. O Senai parou, né? Não teve qualificação, não teve curso de mecânica, curso de solda, curso de serralheria. Isso tudo parou. E hoje o mercado está reaquecido e está faltando essa mão de obra no mercado. E a gente tem aí também um outro fator que complica, né? Um jovem de 20 anos, ele não quer trabalhar dentro de uma produção, dentro de um espaço sujo, dentro de um esforço físico que desgasta, que cansa. O jovem de 20, 25 anos, e isso é uma tendência de mercado, ele quer trabalhar em startup unicórnio, ele quer trabalhar em empresas que te dão um home office, que te tragam uma qualidade de vida melhor, que o esforço seja menor, mas ele também não está empenhado em se desenvolver. Isso é verdade, né? O mundo digital faz com que o jovem tenha essa mágica do youtuber, do influencer, mas e a nossa mão de obra? O que gira o mundo?
Um prédio não se constrói Habitacional. sozinho, a comida não chega na nossa mesa sozinha, ela não é geração espontânea, né? Então, isso a gente tem aí essa dificuldade, esse déficit, porque a gente tem muito mais pessoas se aposentando. São pessoas que já estão 60, 65, e se atrasou muito a aposentadoria, né? Hoje tem pessoas com 65 anos atuando dentro de produção porque a gente não tem qualificação para substituir. E quando a Fernanda traz essa questão da qualificação, de desenvolver mão de obra, de trazer esse apoio técnico, que é uma empresa que não necessariamente ela vai reter esse talento, mas olha o que ela vai fazer em desenvolvimento local, porque ela vai poder trazer pessoas para se qualificar, para ir para mercado muito Sim, próximo, para todo um ecossistema. para atuar, Não é só para a empresa e dela. até mesmo para concorrente, né? A Fernanda estava contando antes aí que ela traz as mulheres que já ouviu muita crítica. A Fernanda forma para os mercado. concorrentes, para o mercado. Mas alguém tem que formar, alguém tem que abrir a Sim. porta, né? Sabe qual é a minha opinião sobre isso? O melhor de todos os espaços é passar pela Fernanda. Vamos bater palmas para Fernanda. Olha o orgulho de dizer assim, fulano tá lá no Gerdau, trabalhou comigo. Beltrano, começou Adoro. aqui. Eu que formei. Adoro. Ciclano, tu sabia que Ciclano assumiu a gerência? Pois é, formou aqui, começou aqui. O primeiro estágio foi aqui. E eu acho que é isso que move a Fê, né, Fê? Gente, vocês estão nos ouvindo aqui pelo Spotify, vocês não estão nos vendo. Mas a Fernanda tá aqui na nossa frente e o olho dela tá assim, cheinho de lágrimas. E a Kelly também, e eu também já tô começando a ficar assim só em falar. Pela força que é isso, pelo que representa isso. A Fernanda não tá indo sozinha, olhando só pro fechamento do ano dela. Eu quero fechar, quero ganhar dinheiro, eu quero ter 1.000 funcionários e não 300. A Fernanda, com certeza, com essa atitude, em algumas coisas tá segurando algumas coisas da empresa para poder ser de verdade plural. É de verdade. A Fernanda tá abrindo mão de... Eu tenho certeza que muitas noites tu podia estar em casa vendo uma Com teu série filho bem com o teu quietinho. filho, exato, e que tu tá pensando em como incluir, trazer, transformar a tua empresa. Aquele momento da pandemia, cara, tem 4 filhos, tem 4 mães que precisam trazer seus filhos. Você foi lá e arrumou a solução para isso. Isso é transformar de verdade. A gente tirar da conversa, do livro, de que é Do preciso teórico fazer... que é bonito. Agora é ESG. Gente, as 3 letrinhas. E a gente tem que falar muito sobre isso. Gravamos um episódio do Plano de Voo aqui na Mercopar exatamente sobre ESG. ESG não é só o papel bonito da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só o verde. A sustentabilidade é dizer onde tu está inserido, que tu tem a qualidade do comércio local, a qualidade das pessoas onde moram, qualidade de habitação, a sustentabilidade deles terem o que comer, a segurança alimentar deles. E aí a gente está falando de todo um ciclo. E quando a gente fala nesse sentido, é que quando a gente vem para a LESA, a gente consegue materializar aquilo que é tão bonito no teórico, né? Quando nas falas, quando a gente vai conversar, como é bom a gente poder dizer, olha, as mulheres estão se inserindo. Mas como é muito melhor ver, sim, as mulheres estão inseridas. E ver essa mulherada trabalhando. E a Fernanda também, antes, aqui numa conversa que a gente teve aqui nos bastidores, voltamos para Isa, né? Carinhosamente, Isadora, afilhada, que desde pequena acompanha a Fernanda. A Fernanda tocou num ponto que eu acho que é bem legal para a gente ir para o encerramento, infelizmente, desse tema, desse nosso episódio aqui, que é formar sucessores. Ou, no caso da Fernanda, sucessoras. Está treinando outra mulher e com certeza a Isadora vai passar por menos dores do que a Fernanda passou com o teu ensinamento. Fala pra gente um pouco assim desse teu olhar também além de abrir as portas para as mulheres, desenvolver essas mulheres, também tu tá preparando uma sucessora. Gente, essa empreendedora nota 10, né? Uma das coisas que eu prego muito na empresa é que existe essa cultura, tipo assim, ninguém pode ser melhor do que eu, né? Então, eu prego muito lá dentro, tanto para os homens quanto para as mulheres. Se vocês querem crescer, vocês têm que ter sucessores. Não tem como. Eu não poderia estar aqui hoje se eu não tivesse alguém para estar tocando a empresa lá, para ela estar funcionando, né? Então, a gente tem que ter pessoas para assumir o nosso lugar para que a gente possa dar voos mais altos, né? Então, é nisso que eu trabalho, sabe? Nisso que eu incentivo e que eu faço com que a empresa pense nessa forma.
E hoje a maioria pensa, assim, em desenvolver pessoas para ocupar o seu lugar, para que ele possa crescer e desenvolver outras frentes. E hoje a LES, ela tem grandes parceiros, né? A Gerdau é uma parceira, assim, que desde o início foi para eles que eu vendi a primeira mecânica sem ter. Então, Henrique, então não assim, ouça. hoje eles E olha o tamanho da Gerdau, né, gente? É importante, né, posicionar isso. Não, ela sempre foi uma... Quando eu vou lá vender a ideia de, eu tenho uma soldadora, posso trazer? Eles falam, pode trazer, eu confio em ti. Então, assim, hoje eu me sinto, assim, muito privilegiada pelos clientes que eu tenho, que conseguem me dar esse espaço. Por eu ser uma empresa que presta serviço de outras empresas, eu preciso de empresas parceiras, né? Então, graças a Deus, o mercado está mudando, está diferente hoje, as empresas estão com essa cultura melhor. E eu falo, desde quando eu fui trabalhar, foi na Gerdau, minha primeira experiência como mulher, eu nunca senti nenhum olhar diferente, assim, né? Claro que a gente é mais testadas. Numa reunião técnica, a gente tem que, mesmo não tendo formação, eu tinha que ler muito sobre ferro, sobre concreto, sobre tudo isso, para que eu pudesse chegar lá, né? Se não fosse um serviço técnico, eu saber da explicação correta e dar a garantia de que eu iria fazer aquilo como tinha que ser, né? Com a qualidade que eles precisavam. Então, tu vai, né? A Isa já não vai passar por tanto disso, né? Eu levo ela junto, já ouvi dizer assim, quando eu tirei minhas primeiras férias, depois que eu assumi, a Fernanda foi tirar férias. Tira férias, Sim, gente. Isso é uma tira revelação. E vai pro Nordeste ainda, né? Meu Deus, falaram assim pra mim. Chama a gente, né, Kelly, na próxima. Eu carrego a mala. Vamos juntas. Aí falaram, tu vai tirar férias e vai deixar a empresa na mão daquela menina. Eu falei, não, eu vou deixar na mão da Isadora, tão qualificada quanto eu, pra assumir. Então, as primeiras férias não foi uma vitória só pra mim, foi pra ela. Porque hoje ela tem muito mais credibilidade, né? Hoje ela consegue negociar contrato, consegue fazer tudo. Antes tinha que ser só eu. E eu me preocupava muito com isso. Gente, amanhã ou depois eu não tô aqui, vai tacar chuleta. O que vai ser? E agora mesmo, uma sobrecarga pra ti, que hoje, com a ajuda da Isa, tu consegue olhar melhor o teu negócio de cima e ser mais estratégica. Sim, isso mesmo. Até porque a Isa tirou umas 2, 3 fotos e ela tá desde então vidrada naquele telefone respondendo. Ela não parou de responder. Queremos. Fernanda, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o fim desse episódio. Mas por um bom motivo. Por um excelente motivo, porque depois da gravação desse episódio, nós vamos para um eventaço que eu tive a honra de ser convidada para fazer a mediação, que são histórias que inspiram mulheres na indústria. Mas eu queria saber qual é o recado que a Fernanda, essa mulher que encarou tantas coisas e ainda encara, quer deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, ou que estão infelizes com a sua carreira, pensando em mudar, ou que são mais novas, estão começando a entrar no mercado de trabalho. O que a Fernanda, que passou por tantas coisas, que tem coragem demais, diz para essas mulheres? Primeiro, vão lá no site da LES, manda seu currículo. Atenção, o plano de voo aqui na Mercopar é páginas amarelas de classificados. Eu tô adorando. Isso. Assim, não desistam, tá? Por mais difícil que pareça ser, se tá sendo difícil, se tá levando pancada, tá no caminho. Logo tu vai ver, assim, que as coisas vão mudar, que as coisas vão abrir, que vai dar certo. Então, não desistir, acreditar em si própria. Eu, numa época que eu queria mostrar para as pessoas terem mais, como é que eu posso explicar, assim, credibilidade em mim, fui procurar uma imagem, né? Fui procurar uma personal para me ajudar a me vestir, para que eu passasse mais responsabilidade, achando que era só isso, né? Mas não era. Embalagem. Isso, né? Então, assim, eu fui atrás da embalagem, né? Ela ajudou, não posso dizer que não, porque tu chegar com uma postura diferente faz com que também as pessoas tenham mais credibilidade. Então, assim, para as mulheres, não desistir, sabe? Eu acho que, independente da dificuldade que esteja, é ir, mostrar o seu potencial. Se tu foi contratada, que nem o exemplo, né? Às vezes eu contrato a pessoa para ser mecânica, mas ela vai e faz muito mais do que aquilo. E aí ela passa para programação e ela vai subindo de cargo. Então, acho que é muito importante a gente se doar, né? Quando a gente consegue a oportunidade, a gente sim ir e mostrar que a gente tem capacidade para aquilo ali que a gente tá fazendo e além. E na dúvida, procure mulheres inspiradoras. Isso. Busque mulheres que possam te incentivar. A Fê conseguiu ir atrás de uma personal para se desenvolver, mas se tu não consegue, liga para alguém que tu acha que é uma mulher assim, é aquela que eu gostaria de ser ou como eu gostaria de ser. E não tem nada de errado nisso. Não precisa ser solitário, empreendedorismo. Exatamente. O ano passado, me marcou muito que eu vim na Mercopar e fui assistir a Camila Farani, né?
maravilhosa, passou pelo plano de voo, entrevistamos ela, o pós-Mercopar. Sou fã da Camila, então... E aí, tipo, até eu conversei com ela no Instagram, falei pra ela, olha que legal, ano passado eu fui te ver lá. E esse ano eu também vou fazer uma palestra. no mesmo palco. Então, assim, é muito legal. E quando a gente põe uma coisa, eu assisti a palestra e falei, um dia eu ainda vou estar fazendo uma palestra. Gente, De que repente- Ah, mas o que é sem um ano, né? É, cuidado não com pensei. o que pede, hein? Não, cuidado com o desejo. Quando a gente põe muita vontade, ele se realiza. Então, quando a Kelly me convidou, né, pra participar, fiquei muito feliz, né, e tô muito feliz. Um pouco nervosa, né, o que faz parte, né, tô nervosa aqui agora também, porque é a primeira vez, assim. Tem problema. Mas, é isso, né, gente? A gente não pode desistir, tem que sonhar, Gente, sonhar. Se tem medo, vamos com medo e Vai tudo. com medo, Vai sem com medo e pensar. tudo. E não tem problema errar. Não tem problema. Errar, retomar, refazer. Gente, não tem problema. O erro não é o fim. O erro é apenas o começo. E muito aprendizado com Com isso. É ele certeza. que vai lapidando a gente, né? Para que a gente cada vez vai ficando mais forte, mais cascuda, que nem eu digo, né? E aí a gente vai conseguindo sempre chegar naquilo que a gente quer, mas a gente tem que persistir. Tem que pensar positivo de verdade naquilo que a gente quer. E para fechar, eu quero deixar aqui uma pulguinha para quem está nos ouvindo. Eu quero trazer um dado, gente, da Organização Internacional do Trabalho. Um relatório mostra que a diversidade de gênero pode gerar até 20% de crescimento nos lucros. Ainda temos muito a avançar, mas como diz a Fernanda, cada passo é um passo. Mulheres como a Fernanda transformam. Mulheres como a Kelly trazendo essas discussões, trazendo a Fernanda para a gente contar essas histórias e inspirar outras mulheres, é transformador. Fernanda, o plano de voo agradece assim demais o teu tempo. Não dá para perceber que você tá nervosa e que é só a sua primeira vez, tá? Volta sempre e que inspiração tu é. Queria agradecer também a Kelly, me ajudou muito, me aguentou muito pelo WhatsApp. Foram vários conselhos, vale ajuda que caminho eu tomo, né, na pandemia. Ela e o Jackson também, assim, nossa, me ajudaram muito. Então, meu agradecimento, tá, Kelly, pra ti. Continua essa pessoa, porque com certeza tu motiva muitas outras mulheres. Porque na mensagem que eu te mandei, tu poderia dizer assim, não sei, te vira. Mas não, tu foi lá, tu tentou me ajudar. Era tarde da noite, tu me respondia. Nunca, né, se eximou disso. Então, parabéns, tá? E agradeço por estar aqui com vocês. É um prazer. Obrigada, Fê. E assim, como a Fê trouxe, né? A missão do Sebrae é essa. Nós, enquanto Sebrae, a gente tem a missão de desenvolver o micro, pequeno, quem não é empresário, quem quer ser empresário. Nós somos um caminho, um meio. Então, não hesite. Procura, busca informação, vai até o Sebrae. Quero chegar em tal lugar. Escutei a Fernanda. Como é que eu converso com a Fernanda? Gente, a gente chega em outras tantas Fernandas que a gente tem por aí e a convite é esse, seja também uma Fernanda. Vem se desenvolver e vem construir, vem sonhar junto. Acho que é isso o recado, é a forma que eu gostaria de convidar a todos para conhecer um pouco mais desse mundo. Venha ser uma inspiração também. Obrigada, Kelly. Obrigada demais. Sabe, né? O plano tá sempre de portas abertas para te receber, né? E aquele obrigada especial para você que nos acompanhou até agora. Se você perdeu algum episódio do Plano de Voo, dá um pulinho lá no Spotify. São mais de 70 horas de conteúdo, gente, mais de um ano de Plano de Voo, todas as semanas, trazendo discussões super importantes. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço apertado e até a próxima!